Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da monitoria da disciplina de estruturas de aço da Universidade Federal Rural do Semiárido. Bem, nesse vídeo nós vamos dar início aos exercícios do capítulo 3 e o exercício que nós vamos resolver hoje é o exercício 3.5.1, que é o primeiro exercício do nosso livro texto. Bem, vamos ao exercício. Duas chapas de 204 mm por 12,7 mm de aço ASTM A36 são emendadas com chapas laterais de 9,5 mm e parafusos comuns A307 com 22 mm de diâmetro. As chapas são sujeitas às forças Ng igual a 200 kN, oriunda das cargas permanentes, e Nq igual a 5 kN, oriunda das cargas vertical decorrente do uso da estrutura. Verificar a segurança da emenda no estado limite último, em combinação normal de ações. Então, inicialmente, vamos organizar os dados que a gente tem, certo? Então, para a chapa, né, nós temos dois tipos de chapa. Nós temos uma chapa com duas chapas com a espessura maior e duas chapas com a espessura menor. Ambas as chapas, né? Todas as chapas, elas têm, digamos que a largura de 204 milímetros, que é a mesma coisa que 20,4 centímetros. Sendo que a chapa maior, que a gente vai chamar de 1, né? A sua espessura, a gente vai chamar de T1, ela vai ter uma espessura de 1,27 centímetros. A chapa 2, que é as chapas mais finas, né? De 9,5 milímetros de espessura, a gente vai chamar a sua espessura de T2, que vai ser 0,95 centímetros. Ambas as chapas, elas são formadas com aço A36, que é o nosso MR250, que apresenta tensão de escoamento de 25 kN por centímetro quadrado, que é a mesma coisa que 250 megapascal, e tensão de ruptura de 40 kN por centímetro ao quadrado, que é a mesma coisa que 400 megapascal. Em relação aos parafusos, né? Nós temos o parafuso, cada parafuso ele tem um diâmetro de 22 milímetros, que é a mesma coisa que 2,2 centímetros. E também a gente vai ter que cada parafuso desse ele é formado pelo aço A307, que apresenta tensão de ruptura igual a 415 megapascal, que é a mesma coisa de 41,5 kN por centímetros quadrados. Esses valores referentes ao aço MR250 e ao aço A307, né, valores de escoamento e de ruptura, a gente encontra na tabela 1.1 do capítulo 1 do nosso livro-texto. Aqui, ó, a BNT MR250, limite de escoamento, 250 megapascal. Resistência à ruptura, 400 megapascal. O A307, parafuso aqui, ó. Ele não tem limite de escoamento definido aqui, mas ele tem a resistência à ruptura, que é 415 megapascal, que é a mesma coisa do que 41,5 kN por centímetro quadrado. Bem, a chapa, né? As chapas, elas estão sujeitas, essas chapas aqui e essa aqui, elas estão sujeitas a uma carga permanente de 200 kN e uma carga variável, que é de 100 kN. Ele fala que a gente é para verificar a segurança no estado limite último para a combinação normal. Para a combinação normal, né, para esse caso, a gente tem que inicialmente encontrar a nossa carga solicitante, a nossa combinação de carga solicitante. Para esse caso, a combinação ela vai ser dada. Digamos que vamos botar NS, certo? Ela vai ser gama G vezes G mais gama Q vezes Q. Nosso gama G, né, para carga permanente, a gente vai datar aqui 1,4. A nossa carga permanente é 200 kN, mais
O nosso gama, né, o gama Q, né, que é para o uso da estrutura, ele é 1,5 vezes 100 quilonewtons. Isso vai nos dar um valor de 430 quilonewtons. Então, a gente sabe que a nossa carga solicitante, né, para a combinação normal, é 430 quilonewtons. Legal. Aí, só para lembrar, a gente consegue esses coeficientes aqui, né, de majoração, a gente vai conseguir eles na tabela 1,5, né, que ela traz aqui, ó, a majoração das ações permanentes e das ações variáveis. Por exemplo, as ações variáveis decorrentes do uso da ocupação e uso e ocupação, ela é 1,5, que é justamente o que a gente utilizou aqui. Então, tá tudo aqui, nessa tabela. Bem, esse exercício, basicamente, vai ser para a gente verificar se as solicitações são menor ou igual do que a nossa resistência. Lembrando que como a gente está utilizando no estado limite último, a nossa solicitação, né? Nossa solicitação, ela sempre vai ser majorada e a nossa resistência, ela sempre vai ser minorada. Só para lembrar. Tá? Então, vamos para esse caso. Nós temos, dá um zoom, né? Nós temos aqui 430. Então, essa carga, essa chapa e essa chapa aqui, elas estão submetidas a 430 quilonewtons. Certo? E aqui a gente vai ter conectores, né, parafusos, segurando essa, digamos que, essa solicitação, porque, né? Então, se a gente observar, a gente vai ter corte duplo aqui. Porque no momento em que eu solicito, se eu cortar aqui, ou sei lá, cortar um lugar aqui, eu vou ter essa solicitação, certo? Para cá, para cá. Então, a gente vai ter que esses parafusos aqui, eles estão sendo submetidos ao corte, que é uma das formas de ruptura. Eles podem, se eles não forem suficientemente resistentes, eles podem romper, né, ao corte. Então, a gente tem que verificar a resistência ao corte. A gente também tem que verificar a resistência ao rasgamento entre conectores aqui, ou entre conectores e borda. A gente tem que verificar a resistência à pressão de apoio, a pressão que esse conector ele vai fazer nas paredes do furo. Analogamente, a gente vai lembrar lá do capítulo 2 que essas chapas elas estão sendo sujeitas à tração. Então, a gente vai ter que verificar o escoamento da seção bruta, a gente vai ter que verificar o escoamento, a ruptura da seção líquida, e analonicamente a gente também vai ter que verificar a ruptura por cisalhamento de bloco. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 verificações, né? Verificar 6 quesitos. Então, vai ser uma questão um pouco longa. Então, vamos lá. Vamos vir para a verificação ao corte. Bem, para o corte, a gente vai estar analisando o nosso parafuso, certo? E ele vai ter dois planos de corte, aqui e aqui, certo? Desenhar um parafuso aqui, ele pode cortar, ele vai ter esse plano de corte, ele vai ter esse plano de corte, são dois. Então, quando a gente for calcular a nossa área bruta,
a gente vai usar o diâmetro do parafuso, que é justamente 2,2 centímetros. Então, nossa área bruta ela vai ser π vezes d ao quadrado, né, o d do parafuso ao quadrado, sobre 4. Nosso AG vai ser π vezes 2,2 centímetros ao quadrado, dividido por 4, que o nosso AG ele vai dar 3,81 centímetros quadrados. Então, nosso RNV ele vai ser 0,4 vezes 3,81 centímetros ao quadrado, vezes 41,5 quilonewton por centímetro ao quadrado. Só que vale ressaltar que a nossa resistência, como a gente está calculando os estados limites, ela sempre vai ser minorada por um valor, né? Por um coeficiente minorador. Esse coeficiente minorador a gente vai encontrar na tabela 1,7. Aqui. A gente está trabalhando com aço estrutural, pinos e parafusos no estado limite de ruptura. Então, vai ser o nosso gama alfa 2, que é 1,35. Então, a gente vai ter que pegar esse valorzinho aqui e dividir por gama alfa 2. Que isso aqui, dividido por 1,35, vai ser igual a... Certo. Lembrando mais uma coisa. A gente está multiplicando... quando a gente calcula esse valor, a gente está calculando para um único parafuso, certo? Só que se a gente observar aqui, a gente vai ter 6 parafusos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vai ser justamente eles que vão estar segurando essa solicitação aqui. Eles vão estar, né, resistindo a essa solicitação de 430 kN. Vocês concordam comigo? Só que ao mesmo tempo, então, a gente vem aqui e multiplica por 6. Ao mesmo tempo, a gente vai ter dois planos de corte, aqui e aqui. Então, a gente vem aqui e multiplica por 2. Esse resultado ele vai ser igual a 560,90 quilonewtons. Isso aqui é nosso NR, referente ao nossa normal resistente ao corte duplo. E observa que a nossa normal resistente ao corte duplo, né, ela é maior do que a nossa normal solicitante. Então, daqui a pouco. Então, a gente tem que OK é satisfeito em relação ao corte duplo. Né? Vamos colocar aqui. Como eu imagino que esse vídeo ele deva estar longo, eu vou gravar uma parte 2 para vocês, tá legal? Com a continuação.